E aí você, vamos estudar russo? Não vai dar não. Não? Por quê? Eu não quero! Não, vamos sim. Hoje é o dia da leitura. Hoje é o dia do descanso. Mentira, não é não. Então, não sei se vocês lembram, mas a gente tinha pegado esse site aqui, falava um pouco sobre transporte, né? O meio de transporte que os russos preferem depois da pandemia coronavírus, não é isso? E como a crise, né, impactou na escolha dos russos pelos meios de transporte no dia a dia. Nós pegamos e entendemos o primeiro parágrafo. Fiquei muito feliz porque eu vi que a leitura em russo é bem tranquilo, mas a escuta, rapaz, aquele vídeo que a gente pegou, os nossos dois amiguinhos falam muito rápido, mas não tem problema não, eu vou sonhar com eles. Que papo é esse, Willis? E isso vai servir de motivação para eu aprender russo. E antes de partir para o próximo parágrafo, eu preciso pesquisar alguns outros verbos, porque eu lembro que na última aula eu disse que eu ia pegar verbos relacionados à fala, né? Então eu vou pesquisar também verbos relacionados à conversação, como falar, dizer, todos esses verbos que vocês estão visualizando aqui na tela. E aí vamos treinar algumas coisinhas para acelerar o processo. Então partindo do primeiro aqui, a gente tem um verbo em português falar, que em russo a gente já tinha visto que era говорить. Говорить, não era isso? Говорить. Говорить. Era isso mesmo, говорить. Então já vou colocar aqui o verbo говорить. Agora o verbo dizer. Olha só, interessante, né? Porque em português a gente utiliza várias vezes a palavra falar para tudo. A gente troca o falar pelo dizer, o falar pelo conversar, o falar pelo contar, é tudo. Ah, eu falei para fulano. Não é eu contei para o fulano. Não é eu disse ao fulano. Eu falei para o fulano. Então, quando a gente está aprendendo um outro idioma, isso vale para o inglês, para o francês, para o espanhol, isso não ocorre com muita frequência, não. Às vezes, dependendo do idioma, isso é considerado um erro gramatical, um erro na língua. Eu não sei se a mesma coisa acontece com o russo. Então, vou precisar pesquisar vários verbos, entender a nuance de cada um desses verbos também e anotá-los. E aí, com a prática, ou seja, ouvindo e depois conversando também com os russos, podem aguardar. A gente vai entender como que se utiliza um verbo em determinada situação. Vamos lá, verbo dizer, dizer em russo. Será que o Google Tradutor ele vai nos ajudar nessa correspondência? Dizer. Сказать. Сказать. Talvez eu precise também do dicionário, mas como o Google Tradutor tem essa funcionalidade, eu vou aproveitar. Não, mas é aqui, ó, é a definição como um verbo. Utilizado também como palavra introdutória na acessão de, por exemplo. Não, me dê exemplos disso, eu não estou entendendo. O verbo сказать não é dizer, não? Сказать. Utilizado também no sentido de dizer, por favor. Ah, não, peraí. Eu estou entendendo aqui, ué. Esse verbo сказать aqui, ele não é o mesmo verbo que os russos utilizam para, por exemplo, por favor, me diga onde é tal lugar. Gostaria de saber, né? Eu acho que eu vi isso em algum lugar, não é? Skажите? Skажите? Skажите где станция метро? Ah, rapaz, é isso aí. Eu não sei de fato se é assim que se constrói uma frase para pedir uma informação para alguém, mas eu já vi esse skажите aqui. Será que é esse? Mas a gente não viu naquele vídeo um verbo sendo utilizado aqui? Esse daqui, ó, рассказать. Não era esse? Era esse o verbo, рассказать. Eu vou precisar pesquisar naquele dicionário que eu baixei, eu gosto dele. Рассказать, ele tá no sentido de contar mesmo, viu? Eu colocaria o рассказать aqui, ó. Vamos lá, falar, expressar pensamentos, opiniões verbalmente, comunicar oralmente ou por escrito, pronunciar. Sei que eu tô sendo muito meticuloso com isso e talvez até um pouco técnico demais, mas isso vai me ajudar lá na frente. Então, por isso que eu faço isso com todos os idiomas que eu aprendo ou que eu já aprendi, tá? É dizer, já apareceu aqui, ó, expor através de palavras, exprimir, enunciar. Ok, aí já aparece aqui o verbo equivalente traduzido para o russo. É сказать mesmo, eu vou deixar esse como сказать. Conversar, conversar em russo. Eu lembro que me deu uma confusão uma outra vez, conversar. Não existe o verbo conversar? Não tem problema, se não existir a gente vai manter o говорить mesmo. Se é o mais utilizado, vamos manter o говорить. Tô na dúvida, cara, tô na dúvida. Eu vou colocar esse verbo aqui, vou manter ele aqui junto com o говорить. Por enquanto, verbo discutir em russo, discutir. Verbo discutir. Nossa Deus, o que é isso aqui? Обсуждать. 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 É isso mesmo. No outro dicionário também está assim. Обсуждать. Perguntar. Como que é perguntar? Спрашивать. Спрашивать. É sério? Vocês vão fazer isso comigo?
É isso mesmo, viu? É o que eu tô entendendo aqui. Até parece, né? Vi só algumas imagens, mas é o que eu tô entendendo. Aham, sei. Deixa de ser mentiroso, rapaz. Mas é isso mesmo. Se eu pergunto, eu respondo. Ответить. Ответить. Chamar. Verbo chamar em russo. Звонить. 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 Eu acho que é isso mesmo, mas eu vou ter que pedir ajuda aos universitários. Porque esse chamar é o chamar de telefone mesmo? Que é isso que eu preciso. Eu vou deixar ele aqui. Então são 8 verbos relacionados à conversação. Falar, говорить, dizer, сказать, contar, рассказать. Рассказать. O conversar que eu coloquei говорить, mas vai depender de um estudo aprofundado, né? Se não é esse outro verbo aqui, ó. Разговаривать. E aí o verbo discutir, que é обсуждать, o perguntar, que é спрашивать, o responder, que era ответить, e o chamar, foi o último que a gente aprendeu. Como a gente está no assunto relacionado a transporte, algumas coisas a gente já viu em russo, né? Como bilhete, que era passagem, né? A gente viu também купить, que era comprar, né? Outro verbo, outra coisa que a gente tinha visto relacionado a transporte na Rússia, que era localizado? Na Rússia. Era isso mesmo. A gente tinha visto outros vocabulários também, que era o самолет, o ônibus, que foi o primeiro, автобус, metrô, os locais, né? Parkovka, para estacionamento, parkovka. O carro eu vi que tinha a palavra автомобиль, mas é mais utilizado o машину. Eu coloquei aqui para vocês esse site em algum dos vídeos e aí você pode escolher o idioma que você está aprendendo, coloca a palavra aqui e pede para pesquisar. Machino in Russian. Ai, é muito idioma, já tá confundindo. Пассажир хватается за руль. Да, ты ведешь машину, Да. вы слетели с трассы. Я говорю, хорошо, забирай машину. Не говорю телефон, я говорю iPhone. Я не говорю машина. Estou falando de iPhone e não estou falando de um carro, será? Eu Tesla. Eu falo de Tesla, eu falo da Tesla. Então é isso. O que eu vou fazer com esses verbos? Eu vou estudá-los, colocar no meu Anki também para memorização, mas eu vou estudá-los cada um separadamente, igual eu fiz com esses daqui, entendendo um pouco a conjugação no russo, que eu vi que é bem tranquilo, viu? Porque o russo eu acho que tem... Não sei, não vou falar muito para não falar besteira, mas eu vou estudar ainda algumas outras formas de conjugação no russo. Mas pelo que eu percebi, é bem mais tranquilo. Parece ser até mais tranquilo do que o inglês, tá? E tem gente que acha que o inglês é difícil. O inglês não é difícil, não. E o russo também não parece ser, não. Talvez seja porque é diferente. E porque é diferente, como é estranho à nossa vida, ao nosso estilo de vida, a gente acredita que aquilo é impossível ou muito difícil de se aprender. Mas não é. Basta começar. E aí, qual que é o idioma que você já começou a estudar esse ano? Não começou ainda, não? Não tá estudando ainda? Tem que estudar, viu? Aproveita que eu tô aprendendo russo e aprende o russo também, ué. É bom que depois a gente pode trocar uma conversa, compartilhar coisas diferentes. E muito obrigado a você que tem comentado, tem curtido, porque isso tem me ajudado muito, tem me motivado, isso me inspira a entregar ainda mais. Tá? E o que é seu está guardado. Oh my God! Então é isso, eu espero Gavarit Zaftra com vocês. Pacá, pacá.